Olá, tudo bem com você? Você já fez a sua inscrição em nosso canal? Ainda não? Então faça! Não esqueça também de ativar o sininho e, claro, compartilhe também essa mensagem com seus amigos. Hoje nós vamos meditarmos juntos no livro de Êxodo, o capítulo 3, o verso 13 e o verso 14. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. É um texto muito conhecido. O personagem, então, é Moisés. Moisés viveu 120 anos, 3 fases de 40 anos. Os seus primeiros 40 anos, ele vive no Egito. Ele foi criado como filho da filha do faraó, mas teve a alegria de ser amamentado pela sua própria mãe, Joquebede. E Joquebede, dia após dia, falava quem ele era, como ele foi liberto da morte. Porque quando Moisés nasceu, mandaram matar todas as crianças masculinas. E Moisés foi poupado da morte, e ele foi levado então para o palácio do faraó, e ele foi educado ali como filho da filha do faraó. Mas a sua mãe teve a alegria de doutriná-lo, de educá-lo, de trabalhar com ele dia após dia quem era o Deus de Israel. Mas até então, Moisés conhecia Deus pelos olhos da mãe. 40 anos se passaram e um dia ele, caminhando pela terra de Gósen, ele percebe que um soldado do Egito estava agredindo um hebreu. E aquilo chamou a atenção de Moisés e, no ímpeto de raiva, ao defender o seu irmão, ele acaba matando aquele soldado do Egito. E ele então o sepulta ali. No outro dia, caminhando por aquele mesmo local, ele encontra 2 hebreus brigando. Moisés se aproxima e disse: Ei, não haja briga entre nós, somos irmãos. Olharam para Moisés e disseram: Quem colocou você como juiz em Israel? Quem colocou você como autoridade sobre nós? Por acaso vai fazer o que fizeste ontem com o soldado do Egito? Moisés, temendo a sua vida, ele foge para o deserto de Mídian. E ele abre agora a sua segunda fase de 40 anos. Ali ele conhece Zípora, filho de Jetro ou Reuel. Ele casa com ela, ele tem 2 filhos. E um dia ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, próximo ao Monte Horebe ou Monte Sinai, são os mesmos montes. E ali um dia, cuidando das ovelhas, ele percebe algo que chamou a sua atenção. Nós teólogos chamamos de teofania. O que é uma teofania? É Deus se revelando através de algo. E Deus estava se revelando aquele dia através de uma sarça. Ela pegava fogo, porém não se consumia. Moisés se aproximou e ele ouve a voz de Deus pela primeira vez. Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que pisa é santa. Amigo, quando eu e você estamos na presença de Deus, não se esqueça, a terra é santa. Moisés estava em terra santa. Não que o local era santo, não que a sarça era santa, não que a igreja seja santa, não que o templo seja santo. As coisas se tornam santas quando Deus está presente. Sem Deus não passa de um objeto, sem Deus não passa de nada. Aquele local se tornou santo porque Deus estava ali presente. Moisés, tira a sandália dos pés. E Deus então agora começa a conversar com Moisés. E Deus disse: Eu escutei o clamor do meu povo. O povo estava orando há 400 anos. 400 anos. 4 gerações haviam se passado. 4 gerações clamavam a Deus dia após dia. Queremos sair do Egito. Queremos ter a nossa terra. Havia uma promessa dada a Abraão que o povo viveria em cativeiro, mas depois seriam libertos. 400 anos de espera e nada. Agora é hora, Moisés, de libertar o meu povo. E é você.
Moisés então disse: não, eu não, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não posso, Senhor, envia outro, não a mim, não vão acreditar em mim, quem é o Senhor? Ele começou a colocar várias objeções. E Deus falou: Moisés, quem sou eu? Diga para o povo, eu sou o que sou. Estranha, né? Estranha essa resposta. Você já imaginou batendo na porta da casa de alguém dizendo assim: ei, eu sou o que sou, mandou pregar a Bíblia para você? Mas na realidade, sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, se você está cansado, eu sou o seu descanso. Se você está em guerra, eu sou a sua paz. Se você está doente, eu sou a sua cura. Sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou tudo aquilo que você precisa para viver. Sabe quem é Deus? É tudo aquilo que eu e você precisamos para viver. Moisés entendeu. E Moisés agora desce e ele atravessa o deserto de Mídia. Ele chega no Egito novamente e 10 pragas foram derramadas para que o faraó pudesse libertar o povo. Foram libertos. Agora estão rumo à terra prometida. E agora eu convido a abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 3, nos versos 23 adiante. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa é o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Uau! Pense você, Moisés está agora na sua terceira fase. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Mídia e 40 anos agora caminhando com o povo rumo à terra prometida. Ele sobe ao monte de Pisga, ele contempla toda a terra prometida e Deus diz para ele assim: ó, Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar na terra prometida. Olhando para este texto, eu fiz uma pergunta para ele: por que às vezes Deus diz não às nossas orações? Você já fez essa pergunta? Dentro do texto encontramos 3 respostas. Por que às vezes Deus diz não às nossas orações? Primeira resposta: Deus já havia dito para Moisés que ele não entraria na terra prometida, por causa de um pecado que ele cometeu, relatado lá em Números capítulo 27. Deus havia dito para ele falar a rocha e ele bateu na rocha. E Deus então disse que ele não entraria na terra prometida por causa deste pecado. Moisés, ao subir o monte de Pisga, ao contemplar toda a terra que de fato manava leite e mel, ele utiliza-se da oração para tentar mudar o coração de Deus. Amigos, a oração não é para mudar o coração de Deus. A oração é para mudar o meu coração. A oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para mudar a minha vontade. E Moisés estava usando a oração tentando mudar o coração de Deus. Porque às vezes Deus diz não às nossas orações. Pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Segunda razão, porque às vezes Deus diz não às nossas orações. Pode ser que haja pecados envolvidos. Mas qual o pecado? Lembra da rocha? Agora eu explico melhor. Certa vez, o povo reclamava, questionavam, murmuravam porque não tinha água. Moisés orou a Deus e Deus disse: Moisés, pega o cajado e bata na rocha. Moisés pegou o cajado, bateu na rocha e logo nasceu água. O povo bebeu e mataram a sua sede. Um dia, novamente, o povo questiona: Moisés, estamos sem água, vamos morrer aqui de sede, Moisés? E Moisés ora a Deus, e Deus então disse: Moisés, fale a rocha. E Moisés, ele atravessa pelo meio do povo, ele então agora lado a lado com a rocha, e o povo murmurava.
Moisés pega o cajado e com toda a raiva ele bate com o cajado naquela rocha. Nasceu água. Mas Deus chamou ele em particular e disse: Moisés, você feriu meus planos. Você pecou. Você me representou mal. Era apenas para falar a rocha. Mas pastor, qual a gravidade do pecado? Ele não bateu na rocha como da primeira vez e não nasceu água? O problema é que Deus estava implantando na mente do povo de Israel o seu plano salvífico. Era um método pedagógico de Deus. Sim, era um método pedagógico dele, era uma didática. Quando a rocha foi ferida pela primeira vez, representava Cristo sendo ferido no Calvário, a rocha da nossa salvação. Quando ele pede Moisés para falar a rocha, representa o ministério sacerdotal de Cristo hoje. Quando Moisés bate na rocha pela segunda vez, ele estava dizendo para todos que a cruz não seria eficiente e suficiente. Que a cruz não resolveria de imediato o nosso problema, que ele precisaria ser ferido novamente. Percebe a gravidade? E é por isso que Deus o chama à parte e disse: por causa disso, não entrarás na terra prometida. Porque às vezes Deus diz não às nossas orações. Pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Pode ser que haja pecados envolvidos. E se há pecados envolvidos, não seria prudente resolver isso hoje? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia também diz que no juízo a misericórdia triunfa. Então é preciso confessar e deixar. E por fim, porque às vezes Deus diz não às nossas orações. Qual era o sonho de Moisés? Entrar na terra prometida. Mas qual era o sonho de Deus para Moisés? Moisés sobe um monte e, como um homem cansado, de 120 anos de idade, ele morre ali. Anjos descem, sepultaram aquele homem. O corpo dele não conheceu a corrupção. Miguel desce novamente e ressuscita Moisés. Interessante que Judas, verso 9, diz que o diabo estava ali, tomando conta do corpo de Moisés. Ele reclamava o corpo de Moisés como pertencente a ele. Jesus não dialogou com o diabo, ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Ele ressuscitou Moisés e levou Moisés para os céus. 1500 anos depois, Jesus sobe ao Monte da Transfiguração para orar. Sabe quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Elias representa aqueles que estarão vivos na ocasião da volta de Cristo, que terão um corpo transformado, um corpo corrupto, num corpo incorruptível. E Moisés? Moisés representam aqueles que estarão na sepultura, morreram em Cristo, descansaram na fé. E quando Cristo voltar em poder e majestade, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual era o sonho de Moisés? Entrar na terra prometida. Mas qual era o sonho de Deus para Moisés? Levá-lo para o céu. Sabe por que às vezes Deus diz não às nossas orações? Pode ser que Ele esteja preparando algo melhor para mim e para você, amém? Porque às vezes Deus diz não às nossas orações, pode ser que haja pecados envolvidos. Pode ser que Deus esteja preparando algo melhor para mim e para você. E pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Que você possa pensar nisso. Não se esqueça, a oração não é para mudar o coração de Deus. A oração é para mudar o meu coração. A oração é para mudar a minha vontade. Que Deus te abençoe. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por refletirmos na vida de Moisés, em especial em uma ferramenta tão poderosa que se chama oração. Obrigado, Pai. Ajude-nos a usá-la de maneira sábia, colocando a nossa vontade sujeita à Tua vontade, entendendo que o pecado pode criar separação entre nós e o Senhor, e entendendo também que com certeza o Senhor está preparando algo melhor para cada um de nós. Então perdoe-nos, pois te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.